O Botafogo vive um drama e aí o Felipe Neto trouxe um desabafo. Convidamos o Felipe Neto para participar do Seleção de hoje. Ele não participa ao vivo, mas gravou para a gente. Daqui a pouco a gente mostra o desabafo do Felipe Neto e traz mais informações sobre o clube. Hoje, às 6h, inclusive, o conselheiro, o Carlos Montenegro, dá uma entrevista para os setoristas do Botafogo, na qual ele vai explicar a situação do clube. Esses são os tweets do Felipe Neto, mas daqui a pouco o Felipe Neto, porque agora a gente vai trazer informações do Palmeiras. Paulo Vinícius Coelho tem informações do Palmeiras. Quentinhas? O PVC trouxe uma manchete bombástica no blog dele ontem. Entrevistou o Maurício Gagliotti, presidente, que soltou uma frase que para mim é estado de negação. Manja na psicologia, quando você está em estado de negação? Disse o Maurício Gagliotti: Palmeiras não levou não de ninguém. Isso é igual o amigo meu que foi para o Equador, convidou uma mulher em casamento, ela não aceitou, voltou com a aliança no bolso e falou que não levou não. Palmeiras vive um estado de negação nessa questão. Ninguém gosta de tomar fora, né? Você já levou fora na sua vida? Muitos. Eu nunca levei também. Tô que nem o Palmeiras, estado de negação. Nunca levei um não na minha vida. E o Paulo Vinícius Coelho, que ontem entrevistou o Gagliotti, hoje pode nos contar qual é o próximo não do Palmeiras, PVC? Bem-vindo à Seleção. Não, eu acho que vai ser... Boa tarde a todos. Vai ser um sim. Provavelmente vai ser um sim. Não está sacramentado, mas o Palmeiras avançou muito no pagamento da multa do técnico português Abel Ferreira, do PAOK da Grécia. A multa que inicialmente era de 7 milhões de euros, que o PAOK, no primeiro momento, disse que aceitaria receber 6 milhões de euros para liberar o Abel Ferreira. O Palmeiras deve pagar 10% desse valor, ou seja, 600 mil euros, para liberar o Abel Ferreira do PAOK da Grécia e contratá-lo. O Palmeiras vai esperar o jogo dessa quinta-feira da Liga Europa entre Granada e PAOK na Espanha, mas o nome confirmado e próximo de ser anunciado pelo Palmeiras, repito, não está sacramentado, mas muito perto de ser sacramentado e deve ser anunciado provavelmente na sexta-feira, é Abel Ferreira, técnico do PAOK. O Palmeiras paga 600 mil euros e não 6 milhões de euros pela multa e libera o Abel Ferreira. Por que o Abel Ferreira? Abel Ferreira, a gente pode dizer que é o Abel do Braga. Ele foi o técnico da formação do Sporting de Lisboa, depois ele assumiu a formação do Sporting Braga, divisões de base do Sporting Braga, e em 2017 e 2018 levou o Braga à melhor campanha, ao recorde de pontos, não a melhor colocação, mas ao recorde de pontos no Campeonato Português, fez 75 pontos. Naquele time, ele revelou, por exemplo, o Trincão, que hoje está na seleção portuguesa e que foi vendido ao Barcelona pelo Braga por 31 milhões de euros nessa temporada. O Trincão é um dos atacantes reservas do Ronald Koeman no Barcelona. O Abel Ferreira tem tudo para ser o novo técnico do Palmeiras, mediante esse pagamento da multa, mas depois do Granada e PAOK de quinta-feira e depois de Bragantino e Palmeiras também na quinta-feira pela Copa do Brasil. PVC, tem uma semelhança com o Miguel Ángel Ramírez, né? O espanhol, que dirige o Del Valle, fez 36 anos recentemente, o Abel tem 41, são jovens. Exato. O Abel surge dirigindo categorias de base do Sporting, aí vai dirigir o time principal do Sporting, vai para o Braga e agora está no PAOK, clube pelo qual eliminou Jorge Jesus, da Liga dos Campeões. Mas eu te pergunto, eu não tenho conhecimento, fora o currículo dele, que você pesquisa na internet, eu não tenho conhecimento para dizer, é bom técnico o PVC? É bom técnico. Se ele vai dar certo no Palmeiras é outro ponto, mas ele é bom técnico. A gente está sempre impressionado. Assim, eu sempre repito que assim, o currículo para ser um técnico no futebol brasileiro, no clube grande, não pode possuir passaporte português. Se não o André Rizek pode, eu também posso. A gente tem passaporte português. Pô, bem lembrado, estamos aí, hein? Bem lembrado, estamos aí, hein? Bem lembrado, obrigado, PVC. O currículo não pode ser esse. Agora, existem técnicos portugueses, e os portugueses ganharam 71 títulos em 30 países no século XXI. Não é à toa que tem Pedro Martins no Olympiacos, que tem Paulo Fonseca na Roma, que tem no Espírito Santo no Wolverhampton. Os portugueses se espalharam pelo mundo. Esses técnicos portugueses não são iguais. O Abel Ferreira é dos mais agressivos, dos que mais prezam o futebol de ataque, o futebol de pressão, o futebol de recuperação de bola no campo ofensivo.
e tem essa história de formação de jogadores. Então, o nome está escolhido. A negociação está avançada. E deve ser anunciado na sexta-feira, no sábado, no final dessa semana, deve ser o técnico anunciado por pagamento de aproximadamente 10% da multa inicialmente pedida pelo PAOK. O PAOK foi o clube que eliminou o Benfica da Champions League. Também não é credencial para ser técnico do Palmeiras. Mas o PAOK do Abel Ferreira foi o clube que tirou o Benfica. Exatamente. O PAOK depois foi eliminado pelo Krasnodar, que está no grupo do Chelsea, joga hoje. O Krasnodar está no grupo do Chelsea, Sevilha e Rennes na Champions League. O Krasnodar eliminou o PAOK eliminou o Benfica. O resultado do jogo, esse jogo da Liga Europa, ao contrário do que aconteceu aparentemente aconteceu com o Ramírez, quero acabar a Libertadores pelo Del Valle, aí não tá. O Abel tá topando a parada independentemente do time dele continuar ou não continuar na Liga Europa. Independentemente do resultado. O que pega é, de fato, o PAOK aceitar esse pagamento da multa. Nesse valor que eu citei. 6 milhões de euros foi o que custou o Rony, só que o Rony custou 6 milhões de euros em 5 anos espalhados. O Palmeiras não vai pagar 6 milhões de euros para liberar um técnico na Europa. Mas o Palmeiras vai pagar 600 mil euros e a negociação está avançada nesse sentido. O resultado, o PAOK da Grécia, assim, o Abel Ferreira joga amanhã pelo PAOK contra o Granada porque ele não vai largar o time na véspera do jogo. Mas a negociação está praticamente sacramentada. Embora, repito, não esteja selada, né? Selada só quando assinar. Agora, eu tenho muita dúvida sempre, e conversei muito com o PVC essa semana sobre isso, se o Palmeiras de fato tem... E veja você, André Guizek, o Brasil descobrindo Portugal, né? O Brasil descobrindo Portugal, ou os portugueses invadindo o Brasil outra vez, né? Porque invadiram o Brasil, esse negócio de descobrimento, mas enfim, isso é outra história. Eu tenho dúvida se o Palmeiras tem, de fato, consciência de quem está contratando. Se ele sabe quem está contratando. E a série de negativas, embora o presidente do Palmeiras tenha dito ao PVC de que não tomou fora, mas tomou um monte de fora aí, a série de não tomar fora não deu match, né? Hoje em dia é site de namoro. Você entra lá, se der match. É isso? É match que fala, né? Ele deu, né? Tô interessado. O outro lado é que não deu match. O outro lado é que não deu match. Então eu não sei se o Palmeiras sabe, e eu digo Palmeiras porque o Palmeiras é que a gente tá falando do Palmeiras, mas se os clubes brasileiros sabem quem estão contratando, ou se é só um modismo de trazer o técnico português, de trazer o técnico estrangeiro, embora se reconheça que os técnicos estrangeiros tenham contribuído demais. Os três primeiros colocados do Campeonato Brasileiro são estrangeiros. O Flamengo estudou pra caramba antes de trazer o Domenech Torrent. Estudou bastante. Sim. O Inter contratou o Cudê de forma muito criteriosa, na minha opinião. Sim. Né? Esses dois, pelo menos, eu acho que a gente pode falar. O Santos, eu acho que foi na orelhada com o Gesualdo Ferreira, claramente. Vasco também. Foi na orelhada. Mas Vasco... não com o Sampaoli. Não com o Sampaoli. Acho que o Santos... Não, se bem que não sei, Kleber, porque o Santos queria Abel Braga... Quando o Abel Braga disse não, aí o Santos mirou no Sampaoli, né? É muito estranho, né? Ok. É muito estranho na... Diferença de... Você pode tirar do treinador, que o treinador vai te entregar, beleza. Mas veja só, essas dúvidas que o Cereto levanta são dúvidas pertinentes, porque nós já vimos mais de vez aqui no futebol brasileiro você ter essas mudanças no estilo de treinador. Mas só tenta, assim, não é defender nem atacar, é olhar por um lado um pouco mais racional. O Paulo Vinícius Coelho disse que o técnico Abel Ferreira, que eu não tenho a menor ideia se ele é bom ou mau treinador, é dos treinadores dessa escola portuguesa um dos mais ofensivos, que formam o time de uma maneira mais ofensiva. Se você voltar no tempo, o presidente do Palmeiras disse que o Palmeiras, ao analisar o elenco dele, entende que o Palmeiras precisa de um técnico que seja ofensivo, que monte o time ofensivamente. Pode não dar certo, gente. O Abel pode não vir, o Abel pode vir e ficar um dia, 2 dias, 500 anos. Agora, se é verdade, e eu estou imaginando que seja verdade, a declaração do presidente do Palmeiras, do desejo, e essa informação do PVC... o Palmeiras não está contratando de orelhada. Aparentemente. Olha só. Eu estou achando mó barato a contratação do Abel, se for confirmada. Volto, inclusive, ontem ao depoimento que o Lisca deu aqui no Seleção, uma entrevista espetacular.
na qual ele fala que os treinadores estrangeiros estão melhorando o futebol nacional, que ele tem enfrentado o Sampaoli esse ano tantas vezes, fez o Lisca ter que estudar mais. Eu tô achando mó barato. Quanto mais a gente se abrir para o mundo, melhor. Eu tô achando ótimo. Tô torcendo muito para dar certo. Fala, PVC. Não, o que eu ia dizer é assim, eu conversei agora há pouco com um advogado que é amigo do Sapinto, e que conhece o trabalho, que trabalha no escritório, porque esse mundo de contratações passa também por escritórios de empresários e jogadores. E que diz exatamente o seguinte, Danilo, que o Serginho falou, olha, cá entre nós, o Abel é muito melhor técnico que o Sapinto, e ele é amigo do Sapinto. O Sapinto não conseguiu construir ainda uma história de treinador. Ele pegou o Benfica, que tinha sido 6º lugar no campeonato com o Lito Vidigal, e ele foi demitido em 13º. Ele foi demitido no começo da sua carreira de técnico no Sporting, em 8º lugar, 2 dias antes de um clássico com o Porto. Foi campeão no Standard Liège. O Sapinto. Tomara que ele tenha muito sucesso no Vasco da Gama. O Abel Ferreira, em teoria, e segundo inclusive esse depoimento que eu estou citando, é melhor treinador do que o Sapinto. Vamos ver o que vai acontecer na prática. E é o que a gente pode. Fechar, né? E é o que a gente pode. A gente não tem condição de trazer o Klopp, a gente não tem condição de trazer o Guardiola. Claro, a gente traz a prateleira média do futebol europeu. O próprio Jorge Jesus é um técnico no cenário europeu na prateleira média. Nunca treinou um clube de uma liga grande, que Portugal não tem uma liga grande. O Sampaoli, quando foi trabalhar na Europa, foi dirigir o Sevilha. A gente não tem condições de trazer a prateleira top A do futebol europeu, mas a prateleira média já está fazendo um barulho sensacional aqui no futebol brasileiro. Eu acho ótimo também. Eu acho bacana, acho que é novidade, eu acho que sai da mesmice dos mesmos técnicos. Eu só fico, da mesmice dos nomes, né, brasileiros, eu só fico com essa desconfiança. O quanto de fato é convicção. Mas o Kleber lembra bem. Mas o fato é que o Palmeiras também já dizia isso lá atrás e tentou o Sampaoli e depois trouxe o Vanderlei Luxemburgo. Tudo bem que o histórico do Vanderlei Luxemburgo dizia que o Palmeiras poderia apostar no Vanderlei Luxemburgo para resgatar a essência, o tal do DNA, de jogar para frente, academia e tudo mais. Eu só me pergunto o seguinte, será que não tem nenhum técnico brasileiro que também possa fazer isso? Será? Quem? A pergunta que eu tenho é outra. Quem? A pergunta é Quem, Sereto? Eu tô perguntando para vocês. Não respondam com outra pergunta. Por que não contrata o Thiago Nunes? Por que o Palmeiras não contrata o Thiago Nunes? Vocês todos disseram que o Thiago Nunes era um técnico... Por que tem que ser brasileiro? Por que não o Abel? Eu te respondo. Por que não o Abel? Não, mas eu tô perguntando se não existe um técnico... Porque parece que estamos formando um conceito que, de fato, os técnicos estrangeiros são melhores do que os técnicos brasileiros. Sereto, o Palmeiras tem... Fala, Kleber. Os 3 últimos técnicos do Palmeiras, PVC, foram Mano Menezes, Vanderlei Luxemburgo e Luiz Felipe Scolari. 3 dos principais técnicos da história do futebol brasileiro. O Palmeiras acreditou em técnicos brasileiros. Além desses 3, o Palmeiras teve recentemente o Roger Machado, que é considerado uma das boas novidades como técnico brasileiro. O Palmeiras decidiu, nesse instante, apostar numa nacionalidade diferente. Ele decidiu apostar no que apostou o Flamengo. Quando o André fala do Jorge Jesus, é isso mesmo. Pode ser que os mais estudiosos dos estudiosos tivessem certeza de que o Jesus ia fazer sucesso aqui no Flamengo. Eu não tinha. Acreditava mais no Sampaoli, dentro dos limites dos 2 clubes, de como andou a temporada do ano passado para os 2 clubes. Agora, sim, por que o Palmeiras não contrata um brasileiro? Bem, é uma boa pergunta. Por que o Liverpool não contrata um inglês? Por que o City não contrata um inglês? Por que o Real Madrid não contrata um espanhol? Aí fica uma pergunta que não tem resposta, entende, Sereto? Eu não tenho resposta. Você talvez tenha. Eu não tenho resposta. Mas tem um ponto, Kleber, que é fundamental o que o Sereto está dizendo. O Palmeiras, por exemplo, contratou o Roger Machado. O Roger Machado é um técnico com potencial para entrar no clube dos técnicos mais modernos. Agora, por que caiu o Roger Machado? Porque o Palmeiras demite a cada derrota. Estava em 7º lugar no campeonato. Por que caiu o Filipão? Por que caiu o Mano? Mas é isso. Então, eu estou dizendo isso por quê? Por que eu estou dizendo isso, Kleber? Porque se o Brasil não mudar, por mais que o Maurício Gagliotti diga
que eu diga que ele não recebeu nenhum não, porque de fato o Palmeiras foi no Independiente Del Valle e o Ramires disse sim em fevereiro, em janeiro, quando o Independiente Del Valle sai da Libertadores. Aí você vai para o mercado internacional e você descobre que o mercado internacional se comporta de uma maneira muito mais organizada do que a nossa bagunça. E se você quiser os técnicos mais modernos do mundo, o Brasil vai ter que se adaptar e mudar, Claro. e não ficar sujeito a essa pressão de redes sociais e conselheiros, que se conselheiro O cara não fosse vem, bom, né? a gente vendia. Não é sobre o cara não vir, o cara não vai vir nessa hora. O cara não vai o cara vir não vem, quando o isso que eu clube digo. quer. Então, Então, isso tem que mudar. tô com o PVC também. E- O problema não é a nacionalidade do técnico, o problema é o Palmeiras, que demite Scolari, Mano Menezes, Luxemburgo, que tem pouquíssima convicção daquilo que está fazendo. Se ele vai ser problema brasileiro não ou é o Palmeiras, estrangeiro, Zé. o problema nesse caso é você demitir técnico à torta e à direito. Tomara que o Abel, se vier, tenha um mínimo de tempo para trabalhar, né? Que não peçam que o cara entregue o resultado para ontem, né? Fala, Kleber. Mas não, é assim, tudo bem, mas é que essa tecla aí a gente bate toda hora. Claro, Isso. o problema não é o Palmeiras, o problema é o Palmeiras, o problema é o São Paulo, o problema é o Bahia, o problema é o Coritiba, o problema é que a nossa vida é essa. Né? Eu não sei como é, o que eu li é que houve uma pressão grande, interna e externa, por exemplo, contra o Luxemburgo. Você quiser que eu faça um tratado aqui sobre o trabalho do Luxemburgo no Palmeiras, eu provavelmente não direi que o Luxemburgo foi o melhor Luxemburgo de todos os tempos nessa passagem pelo Palmeiras. Se ele teria de ser demitido, aí eu já tenho um pouco de dúvida. Como é que é a cobrança? Como é que é o questionamento? Por que não está? Por que está? O que precisa mudar? É o mesmo questionamento que pode ser feito a qualquer treinador. Será que quando, depois de ser campeão europeu, o Liverpool foi eliminado da Liga dos Campeões, houve uma pressão das redes liverpoolianas, dos conselheiros, que não existem, do Liverpool, para que o Klopp fosse demitido? Será que o Guardiola está balançando? Porque, de novo, na temporada que acabou recentemente, o City não chegou. Nós, aqui no Brasil, a 10 mil quilômetros de distância, ficamos dizendo assim... O Guardiola foi contratado para ganhar a Champions, não ganhou ainda, né? Como se o trabalho dele fosse um lixo no City. E ele está lá há 3 anos. Claro, a questão é como nós avaliamos. Mas o Silvinho foi demitido. O Silvinho foi demitido com 8 rodadas lá. Lá também acontece. Porque não há. Mas é exceção. Claro, porque não há. Porque não há regra sem exceção, né, Cereto? Não nos compara. Não há. Posso tentar, O Milan está bem, não? O Milan está bem nesses últimos anos? Fala, Serginho. Acho que não, né? Quantas vezes trocou de treinador? Sei lá. Vamos tentar resumir um pouco todo esse drama, né? O Palmeiras tem uma baita estrutura, tem um elenco farto, tem uma divisão de base que é das melhores do país, e o Palmeiras não consegue encantar há 2, 3 anos, pelo menos, né? Então, o que faz o Palmeiras? Precisamos contratar um grande treinador. Que treinador é esse? Tem que ser um treinador bom, né? E aí, que tipo de bom é esse? É qualquer um que pelo menos chegue com um certo rótulo de bom, né? Não tem nenhuma lógica. O Palmeiras não está olhando o tipo de jogo que cada um desses treinadores propõe. Nada, zero. Né? Não, filosofia zero. Não tem nenhuma filosofia, só pela discrepância dos nomes. O Ramires era uma coisa, né? Aí o Palmeiras tenta olhar na Argentina alguém. Sério, não tem nenhuma lógica e a gente está tentando arrumar uma lógica para algo que não existe. Sinto muito. É simplesmente uma lógica. Qual seria a lógica, PVC? Eu também. Eu não entendi até agora. O PVC, para você explicar a sua lógica, o comentário do Serginho, lógico, ele tem absoluto embasamento no que se vê na realidade. O Palmeiras não tem os recursos, tem a base e não tem uma sequência, não tem talvez essa filosofia que o Serginho disse. Eu acho só que nós não podemos dizer
que nas últimas contratações de treinadores do Palmeiras, o Palmeiras pode não ter sido firme depois da contratação. A escolha dos nomes, eu vou repetir, gente, Luiz Felipe Scolari, Mano Menezes, Vanderlei Luxemburgo, 3 caras que dirigiram a seleção brasileira, o Roger Machado, que é considerado um técnico de boa filosofia, de boa proposta de jogo, e esquecemos do Cuca. E mesmo com tudo isso, por causa dos recursos, por causa disso, o Palmeiras foi campeão brasileiro 2 anos nesse período. De 2015 para cá, o Palmeiras ganhou a Libertadores, a Copa do Brasil, ganhou 2 campeonatos brasileiros e agora voltou a ganhar o Campeonato Paulista. O Palmeiras não se comporta como um time com todos os recursos que tem, que banque, mas que o Palmeiras tenta contratar treinadores que minimamente oferecem uma perspectiva. Me parece que sim, fora a lógica que o PVC vai explicar agora. Tô com o Kleber nessa também. Quando você sai de Sampaoli para Luxemburgo, não tem lógica. Mas na procura atual, eu enxergo lógica. Porque o Palmeiras está falando o tempo inteiro que precisa de um técnico de escola agressiva e ofensiva, que pressione a saída de bola, que seja moderna. O Miguel Ramírez é um técnico e que tenha a história de formação de jogadores, porque o Palmeiras precisa diminuir o déficit que no ano passado bateu em 500 milhões de reais. Então, quando você vai no Miguel Ángel Ramírez, que o Palmeiras confirma que fez a oferta e o Miguel Ángel aceitaria se fosse em janeiro, é dessa escola. Quando você vai no Ariel Roland, que revelou o barco no Independiente, que botou os meninos para jogar no Independiente, o Benítez, que está agora no Vasco, é do mesmo estilo. E o Abel Ferreira também. O Palmeiras faz questão de dizer que não fez proposta pelo BKSS nem pelo Renzi. E não fez pelo Kik Setien, que foi oferecido. Então, quando você se concentra nesses 3 nomes, acreditando que foram esses 3 nomes os de fato convidados, esses 3 têm uma linha. Tem uma linha de raciocínio para um time que pressione, que afugente o adversário e que tenha a capacidade de trazer jogadores da base para o time de cima. Aí eu vejo lógica. Só para a gente encerrar até o programa, vale a lembrança de que o Gagliotti disse que não recebeu nenhum não de técnico, porque ele disse que o Ramírez disse sim e foi a Católica que freou o Roland. A história do grande técnico estrangeiro que passou pelo Palmeiras e que deu origem ao nome Academia, Filpo Nunes, que o Cudê disse na segunda-feira no Bem Amigo, que é seu tio. Filpo Nunes já estava no Brasil desde 55 e treinava a Portuguesa Santista em 1964. E a lenda de quando ele foi contratado diz que ele, o Ferruccio Sandoli e o Arnaldo Tironi desceram a serra para buscá-lo numa pensão, onde ele morava em Santos. E o Filpo Nunes, lá de cima, viu a chegada dos dirigentes do Palmeiras, disse, me dá 5 minutos. Foi no armário, botou as roupas dele numa mala e desceu com a mala. E o Sandoli virou para ele e falou assim, o que é isso? Ele disse, Palmeiras me quer, já estou indo. Era diferente. Eu não vou enlouquecer André Rizek e Miguel, que está no controle, mas eu fiquei louco para saber do PVC por que sair de Sampaoli e partir para Luxemburgo é tão insensato assim. Não, é diferente, velho. Também acho diferente. É diferente. Porque é simples. Não, mas é simples responder. Mas é simples responder. O Kleber, é simples responder. O Sampaoli era o técnico da vez. Quer dizer, o técnico da vez era o Jesus, depois o Sampaoli. Eram os 2 melhores técnicos do futebol brasileiro na ocasião. O Palmeiras quis o Sampaoli, porque o Jesus não tinha jeito, né? Tava no Flamengo. O Palmeiras quis o Sampaoli. Quando você não consegue o Sampaoli, aí você vai no Vanderlei Luxemburgo, que era tido por muitos, eu discordo, mas era tido por muitos como ultrapassado, apesar do currículo absolutamente vitorioso, passa uma mensagem que, em vez da modernidade, através do Sampaoli, o Palmeiras fazia, na época, um retrocesso buscando o nome do Vanderlei Luxemburgo. Por isso, a falta de lógica. Eu acho que a falta de lógica se explica nesse sentido, embora o currículo do Luxemburgo
sugeria que ele pudesse repetir no Palmeiras aquilo que ele fez lá atrás. Esquizofrênico que é o Palmeiras... Eu tendo a discordar, mas não vou me alongar para não quebrar o ritmo do... Não, eu responderia assim, ó, o Palmeiras, ele tá vivendo um pouco de esquizofrenia, né? O Palmeiras está levando muito a sério a questão de ser uma casa italiana, tá muito histérico, tá dando voz a muita gente que não deveria e tá pouco centrado, na minha opinião. Então, assim, um time que ganhou tanto nos últimos anos não deveria estar tão histérico, na minha opinião, como está o Palmeiras nesse momento. E aí dá muita voz às alas políticas e é um clube muito histérico por ser um clube tão vencedor nos últimos anos. E aí depois muda muito para quem ganha tanto, né? Exato. E aí depois de dar espaço para treinadores que são considerados mais conservadores na maneira de jogar, eu adorava o Palmeiras do Filipão campeão brasileiro. Discordo que tenha sido um time chato, acho que o trabalho do Filipão foi bom e eu gostava de ver aquele Palmeiras jogar. Não existe só um jeito de jogar. Aquele time era mortal no contra-ataque, muito competente, foi campeão com sobras. Aí o Palmeiras apostou em técnicos mais conservadores. Filipão, Mano Menezes, que começam pela defesa e tal. Houve uma histeria interna que o Palmeiras tinha que jogar bonito, pra frente. Academia. Beleza, válido. Olharam o Sampaoli que estava fazendo isso no Santos, no ano passado. Não deu certo e foram buscar um cara que não faz isso há muito tempo, que é o Luxemburgo. O último trabalho do Luxemburgo no Vasco não tinha nada de academia, era outra história. Não tinha. Era jogar para se defender. E há muito tempo o Luxemburgo não consegue fazer a academia que ele fez no Palmeiras, em 93, 94 e 96. É por isso que eu vejo algo estranho aí, porque faz muito tempo que o Luxa não consegue fazer um time jogar como o Sampaoli fez ontem. A aposta foi no Luxemburgo, que há muito tempo não entrega isso. Por isso que foi estranho. Tudo bem. Nessa comparação dos trabalhos recentes, você tem toda a razão, o Ceredo tem toda a razão. Eu quero dizer o seguinte, o Sampaoli não é nenhum menino, né? O Sampaoli está prestes a completar 60 anos. O Sampaoli tem como modo de trabalhar esse jeito que ele trabalha no Atlético, que ele trabalhou no Santos, que ele trabalhou no Sevilha, que ele trabalhou na Universidade do Chile e que ele trabalhou na seleção chilena, que são modos vencedores de trabalhar. O Palmeiras tentou esse cara. O Palmeiras tentou contratar e parece que estava quase tudo certo até o dia que o Sampaoliou e o Palmeiras acabou não ficando com ele. Quando eu digo que eu não vejo grande diferença, não é grande diferença, que eu não vejo incoerência exagerada, é que esse Vanderlei Luxemburgo que você citou do Vasco da Gama foi um Luxemburgo elogiado por ter arrumado a casa do Vasco da Gama dentro das possibilidades que o Vasco oferecia naquele momento, tirado da zona da bagunça lá, da confusão, como diz o Vanderlei, e levado o Vasco para um final de campeonato sossegado. Eu me lembro de nós todos termos dito aqui que teria sido uma recuperação do prestígio do Vanderlei Luxemburgo, que foi um técnico que trabalhou com elencos menos brilhantes e conseguiu títulos. Santos de 2006, quando ele foi campeão paulista, trabalhou com o Santos de 2004, quando ele foi campeão brasileiro, que era um bom time, mas não era um time assim, cheio de estrelas, e trabalhou com estrelas, com grandes jogadores. Eu mesmo bati aqui na câmera. Não foi um terremoto. Mas, assim, a ideia era trazer o Luxemburgo de volta para os melhores Luxemburgos de todos os tempos. Não conseguiu. Acho que, inclusive, isso vai fazer com que haja mais tempo para que ele volte a ter uma oportunidade desse tamanho, eventualmente. Eu só estou dizendo que, assim, a história do Luxemburgo e a história do Sampaoli, de quem eu sou absolutamente admirador do trabalho, né? Absolutamente admirador do trabalho. Acho que hoje é o melhor técnico em atividade no Brasil. Faz o time dele jogar da maneira como eu mais gosto de ver, desde o ano passado. Mas que também teve os seus baixos na carreira, isso é inquestionável. E olha que eu vivo no Bem Amigos ali, discutindo com o Galvão, não é o passaporte, tem brasileiro, tem tudo. Eu só não concordo que, quando escolheu o Luxemburgo, deu um passo para trás, entendeu? Ele não conseguiu viabilizar o que ele queria como prioridade, que era o Jorge Sampaoli. E para ser justo com o próprio Vanderlei, eu citei que ele não consegue fazer uma academia no Palmeiras, né? Porque, para mim, o último bom trabalho dele foi no Grêmio, em 2013. Levando o Grêmio a Libertadores, e acho que lá ele fez um bom trabalho. Depois do Grêmio, Fluminense, Flamengo, Cruzeiro, Sport, aí acho que o Vanderlei teve uma queda mesmo nos seus trabalhos. Paulo Vinícius Coelho, um grande abraço para o amigo, hein? E até a próxima.